A expressão financiamento de campanha é utilizada para definir as formas por meio das quais os partidos políticos custeiam suas campanhas eleitorais. De modo mais específico, trata-se dos recursos materiais empregados pelos candidatos com vistas à captação de votos dos eleitores. Exatamente aqui temos um dos pontos cruciais dessa reforma política. A percepção de que o financiamento de campanha por empresas representa um grave problema estrutural do sistema eleitoral brasileiro, além de constituir-se um dos principais geradores de corrupção no Brasil. O atual sistema de financiamento de campanha eleitoral é misto, com recursos públicos e privados. Os recursos públicos se destinam ao fundo partidário, que visam a manutenção das atividades partidárias e, nas eleições, garantem um tempo de rádio e televisão utilizados pelos partidos. O financiamento dos candidatos vem de recursos privados, de pessoas físicas e de empresas. A contribuição das empresas ao financiamento das campanhas eleitorais representou em 2012 mais de 95% do total arrecadado. A relação entre o financiamento de campanhas e o resultado eleitoral é direta. Um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar comprovou, entre outras coisas, que empresários têm 3 vezes mais representantes que sindicalistas. O financiamento de campanha é um dos temas que promete debate acirrado e está longe de ser objeto de consenso, principalmente nas casas legislativas. A OAB impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o financiamento de campanhas por parte das empresas. O STF está debatendo a questão. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski formam os que se posicionaram a favor da ação da OAB. O ministro Teório Zavascki votou contra a ação de inconstitucionalidade. A ação está parada, uma vez que o ministro Gilmar Mendes pediu vista e ainda não proferiu o seu voto. Na prática, o financiamento misto é a forma utilizada no Brasil. Fala-se que vivemos no financiamento privado. No entanto, os partidos políticos recebem verbas públicas com dotação orçamentária através do fundo partidário. Também os próprios partidos e os candidatos, por ocasião das eleições, utilizam-se do rádio e da TV, que são pagos pelos cofres públicos. O debate é no sentido de ampliar esse financiamento público com estipulação orçamentária direta por ocasião das eleições. Agora veremos a posição do MCCE sobre financiamento de campanha e a distribuição desses recursos. Proposta do MCCE para o financiamento de campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais serão financiadas por doações feitas por pessoas físicas e pelo Fundo Democrático de Campanhas, gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral e constituído de recursos do Orçamento da União, multas administrativas e penalidades eleitorais. As pessoas jurídicas são proibidas de efetuar, direta ou indiretamente, doações para as campanhas eleitorais. Cada eleitor poderá doar até o valor total de R$ 700. As doações só poderão ser realizadas por meio da página oficial do TSE na internet. O limite para arrecadação de doações individuais será correspondente a 40% do Fundo Democrático de Campanhas, que cabe ao maior partido. O fundo partidário é constituído por recursos públicos e particulares, conforme o artigo 38 da Lei 9.096 de 95, a lei que trata dos partidos políticos.
O Fundo Partidário Nacional, criado com a Constituição de 1988, encontra fundamento na ideia de fortalecer os partidos políticos, garantindo a diversidade e a autonomia financeira das legendas a partir de recursos provenientes do orçamento da União. O Fundo Partidário Nacional também recebe recursos oriundos de multas, como as que são pagas pelos eleitores em situação irregular e as que resultam de condenação judicial eleitoral de políticos e candidatos. A legislação eleitoral garante total autonomia aos partidos políticos, que se utilizam dos recursos a partir de suas decisões internas. O maior valor do fundo partidário provém de dotações orçamentárias da União. O valor nunca pode ser inferior a cada ano ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 1995 e que está sendo corrigido ano a ano pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. A título de exemplo, da dotação orçamentária de 2015, de mais de 233 milhões de reais, o Partido dos Trabalhadores recebeu, em março de 2015, mais de 2 milhões e 600 mil. O PMDB, mais de 2 milhões. E o PSDB recebeu mais de 2 milhões e 100 mil reais. A distribuição dos recursos é dividida em 12 partes iguais, repassadas mês a mês da seguinte forma: 5% de forma igualitária a todos os partidos políticos aptos e registrados no TSE, 95% na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Proposta do MCCE para a distribuição do fundo partidário. Os recursos do Fundo Democrático de Campanhas serão distribuídos entre os partidos políticos na seguinte proporção: 10% divididos igualitariamente entre os partidos registrados na Justiça Eleitoral que não possuem representação na Câmara dos Deputados. 15% divididos igualitariamente entre os partidos com representação na Câmara dos Deputados. 75% divididos entre os partidos de forma proporcional em relação ao número de deputados federais eleitos no pleito anterior. O MCCE propõe ainda que a dotação do fundo seja majorada em 3% sempre que o partido ou a coligação apresentar candidato incluído em segmentos sociais subrepresentados. Nos termos da Constituição Federal, o Brasil adota o sistema democrático representativo, ou de democracia indireta, na qual a população elege seus representantes que decidem sobre grandes questões de interesse público. No entanto, a Constituição também prevê a participação direta da população no processo democrático por meio de instrumentos, que pode ser o plebiscito e o referendo. O plebiscito e o referendo são consultas ao povo visando decidir sobre matéria de relevância para a nação, em assuntos de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Ambos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal e são regulamentados pela Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, que, entre outras coisas, estabelece que nas questões de relevância nacional e nas previstas no parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição, que tratam da incorporação, da subdivisão ou do desmembramento dos estados, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo. No plebiscito, a população é convocada previamente à criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta, para que a opinião popular seja tomada como base para a elaboração de lei posterior. No caso do referendo, o Congresso discute e aprova inicialmente uma lei, e então os cidadãos são convocados a ratificar ou rejeitar
a nova legislação. Ao longo de sua história, o Brasil realizou 5 consultas populares, plebiscitos ou referendos, para decidir sobre questões fundamentais para o país. Vamos conhecê-las? Em 1963, o primeiro plebiscito realizado no Brasil decidiu sobre o sistema de governo a ser adotado no país, o presidencialista ou o parlamentarista. A decisão dos cidadãos pelo presidencialismo devolveu o poder ao presidente João Goulart. Em 1993, a população brasileira foi consultada por plebiscito sobre a forma de Estado e sistema político a ser adotado pelo país: monarquia parlamentar ou república e parlamentarismo ou presidencialismo. Os cidadãos decidiram manter o regime republicano e o sistema presidencialista no país. Em 2005, por meio de referendo, a população brasileira decidiu por não proibir a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, um dos dispositivos previstos pelo Estatuto do Desarmamento. Em 2010, eleitores do Acre decidiram, em referendo, pela adoção de novo horário para o Estado, menos 2 horas em relação ao horário de Brasília. Em 2011, por plebiscito, realizado somente no estado do Pará, a população decidiu-se contra a proposta de divisão do estado em mais 2 territórios, os estados de Carajás e Tapajós. A proposta do MCCE sobre a reforma política propõe que determinados temas devam passar por plebiscito. De forma resumida, os temas são os seguintes: criação, incorporação, fusão, desmembramento de estados ou municípios e de territórios, serviços públicos e programas de ação governamental de ordem econômica, financeira e social, concessão de serviços públicos, mudanças de qualificação dos bens públicos de uso comum e de uso especial e, por fim, alienação de jazidas de minerais e dos potenciais de energia hidráulica. Já a PEC 352 de 2013 propõe que, em relação aos dispositivos do sistema eleitoral que pretende alterar os artigos 27, parágrafo 1º-A, o artigo 29, inciso 3A e o 45, todos da Constituição, fica a vigência condicionada à aprovação em referendo popular.